Então vamos lá, continuando a nossa questão agora número 6, né? Ela traz aí várias informações para vocês analisarem, envolvendo técnicas de cultivos e de sistemas agrícolas praticados no mundo. Então você vai analisar marcando verdadeiro ou falso. Primeira informação fala sobre a agricultura itinerante. Ela representa um dos primeiros sistemas praticados pelo homem. Nela, as técnicas estão ligadas à derrubada de mata nativa, com o objetivo de liberação do solo para o cultivo, a queima para a limpeza do terreno e é desprovida de investimentos financeiros. Um exemplo desse tipo de prática é a coivara. A coivara, lembrando, era a prática feita pelo índio. Na realidade, o homem branco, ele aprendeu a cultivar com o índio. A agricultura itinerante, ela também pode ser chamada de roça tropical. Ele é um sistema muito rudimentar e de baixa produtividade. O nome itinerante já justifica, o abandono da terra. Ou seja, explora até o limite máximo, a terra vai empobrecendo, há um esgotamento precoce, porque são técnicas muito primárias, muito primitivas, e aí a partir daí o abandono da terra parte-se para outra e todo o processo recomeça. Então, consideramos aí uma informação verdadeira, são características realmente da agricultura itinerante, tá? Segunda informação vem sobre a agricultura de jardinagem. Nós já vimos uma questão anterior a respeito dela, da agricultura de jardinagem. Então fiquem antenados, tá? A agricultura de jardinagem, ela surgiu nas regiões centrais da Austrália e é um reflexo da adaptação dos povos às condições naturais, com a intensa sazonalidade das monções, caracteriza-se por um tipo de cultivo onde a divisão do terreno em seções viabiliza o cultivo da risicultura de inundação. Essa prática milenar coloca o país como o maior produtor de grãos do mundo. Bom, primeiro, sobre a agricultura de jardinagem, realmente é um sistema típico, mas nada a ver com a Austrália, e sim do sul e do sudeste asiático. Tanto que está falando aqui em monções. Lembra? Clima monsônico, são climas sazonais, porque nós temos uma alternância de estação úmida, chuvas durante o verão, seca durante o inverno, tá? Uso intenso de mão de obra e realmente destaca aí a produção da risicultura nas áreas de planícies alagadas, tá? Então é chamada agricultura de várzea, tá? Mas dentro do sistema, dentro do sistema agrícola é o sistema de jardinagem. Mas enfim, tem nada a ver com a Austrália, então informação falsa. A próxima diz a respeito da agricultura comercial. Ela é uma modalidade onde a produção ela se faz em larga escala e é voltada para os mercados externo e interno. Pode ser dividida em intensiva ou extensiva. A primeira é praticada em pequenas propriedades, com uso reduzido de fertilizantes, defensivos químicos e baixos investimentos de capitais e pesquisa científica. Já a segunda visa o mercado externo e tem como base a mão de obra qualificada e uso de alta tecnologia. Então vamos lá. O que nós temos de certo e de errado? Primeiro, sobre a agricultura comercial, é uma modalidade onde a produção se faz em larga escala? Verdade, isso é correto. Voltada para os mercados externo sim, interno não. Então já temos um erro aqui, Dividida em intensiva e extensiva. Bom, a descrição ela está correta, mas está invertida. Então, para o sistema intensivo, para o sistema intensivo, nós temos aí a prática feita em pequenas e médias propriedades, mas com um uso elevado de fertilizantes, defensivos químicos, um alto rendimento de capitais e a necessidade de pesquisa científica, A extensiva, ela visa o mercado, Ela pode visar o mercado externo, mas ela abastece mais até o mercado interno e a base de mão de obra não é qualificada, O que você tem é uma mão de obra numerosa, de baixa qualificação, e a tecnologia é muito pouco utilizada dentro do sistema extensivo, Lembrando que já vimos aí algumas informações referentes a esses dois modelos, Então, informação aí falsa pelos erros que nós destacamos. E aí nós temos a última informação, a hidroponia, ela é a agricultura orgânica
e a agricultura orgânica, elas são consideradas as produções do futuro. A primeira é uma técnica que dispensa a necessidade de solo. Os vegetais são cultivados em tubos, onde recebem uma solução rica em nutrientes, e assim se desenvolve. A segunda consiste no uso de elementos naturais para a realização de produção, pois não são utilizados defensivos químicos ou agrotóxicos, valorizam a rotação de culturas e o uso consciente dos recursos hídricos. Tá? Realmente, a hidroponia e a agricultura orgânica, elas são sistemas alternativos, tá? Que buscam uma melhor sustentabilidade na produção. E as características, elas correspondem realmente à realidade desses dois sistemas. Então, informação verdadeira, tá? Considerando aí, a análise verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, nossa alternativa, portanto, é a letra C. Beleza? Vamos lá para a questão número 7. Uma somatória também da UEPG, daí pede para relacionar cada sentença sobre sistemas agropecuários no mundo e assinale o que for correto. Então, já vimos praticamente quase todos eles aí, Então, vamos só confirmar aí as informações, tá? Primeira informação traz o sistema de plantation, sistema colonial, importância a produtos tropicais, escravismos e América. Então, com certeza, esse é o modelo de produção implantado pelas metrópoles europeias, nas suas colônias, caracterizando-se aí pelos latifúndios, as monoculturas para exportação e a mão de obra escrava. Então, informação aí correta. Segunda, sistema moderno, biotecnologia, grande quantidade de mão de obra, baixo uso de agrotóxicos, descapitalizado. Bom, primeiro que o sistema moderno não utiliza numerosa mão de obra. O uso de agrotóxicos ele é elevado e os investimentos eles são maciços. Então, informação aqui errada. 04, jardinagem. Ásia, numerosa mão de obra, irrigação e arroz como um dos principais produtos. Então, já vimos isso. A agricultura de jardinagem é um modelo típico do sul e do sudeste asiático, se caracteriza pela mão de obra intensiva, em vales irrigados, produzindo geralmente aí a risicultura. A risicultura é o cultivo do arroz, o chamado arroz de várzea. Tá? Então, informação aqui verdadeira. 08, orgânico. Tá? Sem adubos químicos, produtos sem necessidade de certificação, meio ambiente valorizado e produção da maior parte dos produtos agrícolas mundiais. Bom, primeiro, a agricultura orgânica ela requer certificação e ela responde pela produção de alimentos, tá? Então, as informações aqui não batem com a realidade dentro do sistema. Então, não consideramos a 08. E a 16, itinerante, já vimos também, queimada, roça, produtos de subsistência e mão de obra desqualificada. Tá? Então, o que nós vimos? A agricultura itinerante, chamada também de roça tropical, é um modelo agrícola associado à ocupação de áreas com desmatamento, lembra aí da coivara, da produção de subsistência. Então, informação aí correta, tá? E a nossa soma total aqui dá 21. Fechou? Então, tá aí mais uma questão.